Inteligência emocional na criação dos filhos é uma grande sacada para a gente evitar no futuro vários adoecimentos mentais. Inteligência emocional não quer dizer que a gente não vivencie os nossos problemas, as nossas dores, muito pelo contrário. A gente vivencia, mas a gente consegue reverter, a gente consegue asfixiar a dor e dar lugar à ressignificação, né? Então, não quer dizer que uma criança que tenha um coeficiente de inteligência emocional positivo ou alto, não quer dizer que ela não sofra, não quer dizer que ela não chore, não quer dizer que ela não se frustre. Quer dizer que ela passa por tudo isso e ela dá conta de ir além. Ela dá conta de não permitir que aquilo sufoque, né? Bom, e como que a gente vai criar uma criança emocionalmente inteligente, né? A gente tem algumas dicas. Primeiro delas, seja afetivo e efetivo, né? A gente vive numa correria, os pais vivem colocando desculpas que não tem tempo para os filhos, não tem tempo para brincar, não tem tempo para fazer dever de casa, não tem tempo para passear. Gente, se a gente é pai, se a gente é mãe, a gente tem que ter tempo. Isso é a nossa obrigação. Então a gente tem que criar esse tempo. Mas principalmente a gente tem que colocar como prioridade, né? Não dá para ter um monte de prioridades. E quando você tem filho, a prioridade principal é filho. Então uma relação afetiva, efetivamente, onde você tem uma proximidade com seu filho, onde você possa brincar, onde você possa contar histórias, onde você possa estar ali amparando essa criança para ela saber que ela tem com quem contar, que ela tem o amor, que ela conhece o amor, né? Bom, um outro ponto são as frustrações. Permitir que seu filho se frustre, não impeça ele, né? Bom, se o coleguinha brigou com ele, você vai tirar satisfação com o coleguinha, eles se desentenderam lá, né? Você vai acolher o seu filho, você vai demonstrar para ele que a dor existe, que a dor é real, mas que a gente pode passar por ela, que a gente pode ir além, que aquilo não necessariamente vai fazer uma diferença negativa na nossa vida, né? Bom, além das frustrações, o brincar permite que a criança se construa enquanto sujeito, principalmente o brincar coletivo, né? Onde ela tem vários outros personagens juntos e ela acaba colocando a sua realidade dentro daquela história imaginária, né? Ela vem dizer muito disso. E também escuta a dos outros, também recebe a história dos outros, compartilha. E aí nesse compartilhamento, na brincadeira, eles vão aprendendo questões muito positivas e muito pontuais, né? Bom, saiba dizer não, saiba dar limites, né? Uma criança tem que entender que ela não é o dono do universo. Como eu já disse anteriormente, ela não é o reizinho, né? Então, algumas coisas não são para ela, algumas coisas não são para agora, a gente tem que esperar, outras a gente tem até que abrir mão. Então ela tem que começar a entender, né? Por que eu não posso ganhar esse brinquedo? Porque não está dentro das nossas possibilidades financeiras, porque o papai e a mamãe não têm condição de te dar. Quem sabe um dia a gente possa, né? Mas não é uma promessa, porque você não sabe se você vai dar. Quem sabe um dia a gente possa, né? Ou então simplesmente dizer não, porque eu não concordo de uma criança ter um presente tão absurdamente caro, sendo que a gente precisa de muitas outras coisas necessárias aqui em casa, que a gente não pode abrir mão para poder comprar um brinquedo, né? Ou não, você não pode ir dormir na casa do coleguinha porque os pais não vão estar lá, ou porque eu não conheço, ou porque eu não concordo disso, né? Que ele aprenda a ouvir o não, que ele entenda que o não é necessário para os que ele vai escutar lá na frente, né? Bom, agir sempre com a verdade. Diga sempre a verdade para o seu filho, né? Ele precisa ter você como exemplo e ter respeito por você. E aí ele só vai agir dessa forma se você for respeitoso, se você for principalmente verdadeiro, né? Muitos dos pais, eles acabam super protegendo os filhos, achando que superproteção
né? Não permitir que ele sofra, ou que ele passe por alguma decepção, ou que ele veja alguma coisa feia na realidade, né? Os pais acreditam que super protegendo, que impedindo eles de viver a realidade, estão ajudando. Na verdade, eles estão ajudando a adoecer esta criança e o futuro adolescente e adulto, né? Porque chega lá na adolescência, a gente tem um mundo de frustrações, e se essa criança não foi bem trabalhada na infância para passar por isso lá na frente, infelizmente a gente tem passado muito pelos problemas depressivos, né? E que infelizmente acabam levando ao suicídio na adolescência, porque são crianças que não estão preparadas para viver essas desilusões, essas frustrações, essas dificuldades, essa enxurrada de novidades que vem na adolescência. Então a gente precisa preparar essa criança lá na infância, né? E sem contar que vai chegar na fase adulta, vai chegar um adulto mais bem promovido, né? Mais bem resolvido, e promovido no sentido de ser ele mesmo e dar conta de se sustentar enquanto ele mesmo, tá? Então essas são algumas dicas para a gente poder alimentar a inteligência emocional dos nossos filhos. Não adianta nada a gente ter um gêniozinho dentro de casa, mas que não consegue lidar com as emoções, com as frustrações, com as dificuldades, né? Então a gente precisa fortalecer essa parte da criança para que ele dê conta de agir, inclusive cognitivamente, na sua melhor performance. Um abraço.